Vereador Antônio Batista. Na tribuna, pelo tempo regimental, o vereador Antônio Luiz Batista, do PT. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, populares que participam desta sessão na Câmara e o povo josefense que nos assiste. Eu já falei anteriormente da função primeira dos vereadores e vereadoras, que é fazer o acompanhamento orçamentário, que é para verificar se obras realizadas não estão sendo majoradas, e nós sabemos da dificuldade que tem os vereadores de São José para exercer essa função. Primeiro, nós não temos um diário oficial eletrônico, nós não conseguimos acompanhar a execução orçamentária online, como acontece no governo federal. Por isso, eu defendo, senhor presidente, o projeto de lei, que é uma lei no município, que institui o diário oficial eletrônico, para que os atos do prefeito, para que as sanções de leis, para que a edição de decretos, para que as exonerações, para que o processo licitatório, aquilo que são homologados, os processos licitatórios homologados, possam serem publicados. Volto novamente à questão do orçamento, por dois motivos. A situação do orçamento do município de 2011, ele está embutido nele o mandonismo, o autoritarismo ou a incompetência. Senhor presidente. Incompetência, porque é impossível o prefeito municipal, junto com o procurador, junto com o secretário de Finanças, junto com o secretário da Receita, comparecer ao judiciário e provarem que ele poderia editar uma lei conforme ele disse aqui no Diário Catarinense. Vou ler o que está no Diário Catarinense. Em entrevista ao Diário Catarinense, no início do mês, o prefeito reafirma que, como o parecer foi rejeitado, o parecer que pedia a aprovação do orçamento foi rejeitado pelos votos da base do governo, o presidente tinha que ter colocado o projeto original em votação. Olha só, presidente, isso aqui, agora, não é interpretação do jornal, é o que o prefeito falou. Como a Câmara não pode entrar em recesso sem aprovar o orçamento, a partir do momento que o presidente deu férias para todos, entendi que o projeto havia sido aprovado. Como o presidente não devolveu o projeto de lei, promulguei com recurso de prazo. O presidente não devolveu o projeto de lei. O presidente protocolou no dia 22 de 12 de 2011 no gabinete do prefeito, informando o prefeito que o seu orçamento, como ele queria, foi rejeitado. Como é que pode vir ao Diário Catarinense dizer que não teve a palavra do presidente? Depois o presidente, então, o prefeito municipal, no dia 13 de janeiro, comunica à Câmara que promulgou a lei do orçamento, mesmo sabendo que a sua base tinha rejeitado o projeto. Mas por que a sua base rejeitou o projeto? O prefeito também explica. No Hora Santa Catarina, o prefeito é taxativo. O prefeito explica que orientou os vereadores da base a votarem contra o parecer do relator, que ele não sabia do voto. Só a vereadora Mary e a Comissão de Finanças sabiam e editaram, próximo do dia 20. Continua o Diário Catarinense. No entendimento da promotora Márcia Aguiar Arende, autora da ação direta de inconstitucionalidade, o regimento interno da Câmara é bem claro ao determinar que o pronunciamento da Comissão de Justiça será definitivo sobre as emendas, salvo requerimento de 1/3 dos membros da Câmara para apreciação pelo plenário. Desta forma, ao votarem contra o parecer, os vereadores da base do governo, os vereadores acabaram rejeitando toda a proposta do orçamento. Segundo a doutora Márcia, ao receber do presidente da Câmara a informação de que o projeto havia sido rejeitado, o prefeito não podia, por sua conta, promulgar a lei com base no texto original elaborado pela prefeitura. Diz ainda a promotora, no modelo republicano, não se pode conceber que um homem que esteja à frente do executivo, que é o prefeito, possa fazer o que bem entender, com recursos públicos através de um projeto promulgado. O princípio republicano, diz a doutora Márcia, promotora, determina que o orçamento é quem vai dizer ao homem público qual o limite da despesa e qual o limite da receita.
Por isso, tem que ser uma lei sancionada, explica a promotora. Ora, alguém aqui vai subir na tribuna para dizer que o prefeito está certo e ele está lei? Vai lá. Vai lá na promotora, diga que ela está errada, vereador. A base do governo tem 7. E eu acho que nós temos que dar o direito ao contraditório daqui. Estou concordando. Através de um convite. Vossa Excelência deveria convidar o Procurador-Geral do município, o Dr. William Moreira, procurador de carreira, que tem a obrigação de zelar pelas leis, zelar pelo orçamento, zelar pelos princípios constitucionais da legalidade, da moralidade. E ele não está cumprindo, está prevaricando, junto com o prefeito. Deveria convidar o secretário da Receita, não sei se já mudou, mas era o Cloni Capistrano. Tem aqui. É formado em direito. Inclusive, uma pessoa experiente, né? Já foi da gestão passada. Né? O prefeito, inclusive, tratou de... Eram tão bons os secretários do Fernando Elias que tratou de pegar tudo e manteve até o final agora. O secretário das Finanças, Matson Sé. Os 3 deveriam vir aqui, vereador João do Ovo. Não é deixar Vossa Excelência nessa saia justa. Sabe por quê, vereador João do Ovo? Vossa Excelência entrou com a representação no Tribunal de Contas do Estado contra o prefeito Fernando Elias por crime de responsabilidade, por ele ter alterado o orçamento. Se não foi Vossa Excelência, talvez tenha sido outro. Por ele alterar o orçamento por decreto se passar pela Câmara. Nós recebemos, vereador Édio, de um conhecido seu, nosso, competente, um advogado que passou pela Procuradoria dessa Câmara, uma representação que ele fez na época do Fernando Elias, porque o Fernando Elias movimentou 1 milhão, 2 milhões por decreto, não precisamos citar o nome dele. E ele queria que aqui se instalasse a CPI. Agora o homem está fazendo, o nosso prefeito está fazendo um orçamento inteiro. Ele sabe que está fazendo errado. Ele sabe. O factoide, quem está criando é o prefeito. Para desviar a atenção daquilo que não consegue realizar. Para desviar a atenção de um montante de entre 900 a 1 bilhão. Foi quanto arrecadado em 3 anos? E aonde que está investido? E o prefeito, Fernando Elias, devia conversar com o prefeito, poxa, mostrar como é que ele conseguiu fazer. Ser tão ruim, mas fez um centro multiuso. Talvez até enterrou dinheiro aqui com 17 milhões, num prédio que no 10 era muito caro, mas devia explicar que daria para fazer alguma coisa. Senhores, por último, parte desse mandonismo, presidente, ele está expresso em uma planilha que levantei. Uma planilha com dificuldade. Em 3 anos, presidente, em 3 anos, em 24 secretarias e autarquias, sem contar os fundos municipais, por lá passaram 84 titulares. Não estou falando de adjunto, estou falando de titulares. Na Secretaria de Finanças, senhor presidente, que devia zelar pelo orçamento, por lá passaram 5. A cada 7 meses, presidente, o titular da Secretaria de Finanças mudou. Senhor presidente, o secretário da Receita, a cada 8 meses, mudou o seu titular. Não estou falando de adjunto. A Secretaria de Governo, lá veio gente de governador Celso Ramos, veio gente de tudo quanto é município de Santa Catarina, veio gente, acho de Tubarão, não sei mais onde. Alguns competentes não questionam a competência. Mas lá passaram a cada 6 meses também. Foram 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pessoas passaram pela Secretaria de Governo. Não estou questionando. Quem durante 3 anos, se cerca de 84 pessoas, demite o vice-prefeito e chega ao final, edita uma lei sem que ela tenha sido aprovada pela Câmara. Ou isso, nós estamos numa ditadura, né? Ou, de fato, é um problema psíquico, né? É um problema já que precisa de ser olhado em clínicas especializadas. Eu digo isso, senhor presidente, porque eu sei que o prefeito vai cumprir com o que diz a Constituição Federal, com o que diz a Constituição. Mas devia tirar pelo menos os seus vereadores dessa situação incômoda, que foi um voto de incompetência aqui. Foi um voto de quem não lê o regimento. Foi um voto de quem segue de olhos fechados
Um mandão, mas quem decide a vida dos senhores são os senhores com as suas famílias, são os senhores com os seus apoiadores. Não é o prefeito que bate na porta para puxar o voto para os senhores. Então, senhor presidente, talvez fosse na Comissão de Finanças que pudéssemos ouvir, então, alguém do Tribunal de Contas do Estado, a doutora Márcia, o secretário de Finanças e o procurador, para, de fato, buscarmos o caminho correto de fazer as coisas. Obrigado, senhor presidente.